paz do Senhor Jesus, meus amados. Tudo bem com vocês, meus queridos? Meus amados irmãos, estamos, por motivo de força maior, disponibilizando hoje a ministração da palavra, sem o devocional do culto, por estarmos viajando e sem a assistência do nosso técnico de mídia. Mas sexta-feira já estarei de volta e às 20 horas, sexta-feira, às 20 horas, nós teremos a nossa programação abençoada, maravilhosa, Família na Graça, Minha Casa, um lugar de evangelismo. Amém? Não se esqueça, meu irmão, tá? Esteja conectado nesta programação, participando. Sexta-feira, às 20 horas, tá? Estaremos transmitindo, viu? Para a sua casa, para podermos orar juntos, adorar a Deus juntos, ouvir a mensagem da palavra de Deus juntos, profetizarmos sobre a nossa casa juntos. Domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical, às 9h30 da manhã, e às 19 horas o grande culto evangelístico. Então, até o dia 13, nós estaremos de forma apenas online, porque prevalece o decreto do distanciamento. A partir do dia 14, as nossas atividades voltam à normalidade de forma presencial também. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu neste momento? Nós vamos estudar a palavra. Então vamos orar. O nosso tema é como viver no fim dos tempos. Vamos falar com o Papai do Céu neste momento. Meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, por estarmos aqui neste dia de quarta-feira, no nosso seminário de crescimento espiritual, culto de ensino, culto de estudo da sua palavra. Venha falar em cada vida, venha ministrar em cada coração esse tema tão importante, tão necessário. Ó Pai, este tema tão atual, desperta o nosso coração, desperta a nossa vida. Fala conosco, Senhor, tenha misericórdia de nós. É o que nós te pedimos agora, Espírito Santo, através da palavra da sabedoria, através da palavra do conhecimento, através do discernimento de Espírito, da graça, da unção, do poder, da capacidade que vem do Senhor. Fala conosco, fala, ó Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, que é o tema desta palavra, o texto oficial desta palavra, capítulo 4, versículo 7. Vamos reler, o mesmo texto da semana passada. Ora, o fim de todas as coisas está próxima, ou está próximo. Sede, portanto, criteriosos. Olha, e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amados, agora nós vamos ler a partir do 12 também. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ó o propósito, ó Deus movendo nesta última hora, ó Deus presente na provação, ó Deus presente neste momento difícil. Glória a Deus. Nós já falamos aqui, meus queridos irmãos, na quarta-feira passada, não é? Sobre o versículo de número 1. Primeira parte deste versículo
Nós já trouxemos aqui o conceito, à luz da revelação da palavra de Deus, o que é ser criteriosos, o que é ser sábio, o que significa cada vocábulo, cada verbo, não é? E trouxemos aqui a ideia que impera no texto da palavra de Deus. E hoje nós vamos prosseguir, glória a Deus, pois não há necessidade de repetir, tá bom? Está gravado, está disponível está disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então nós vamos prosseguir, tá? Versículo de número 7, ele diz assim: sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Quer orar com sucesso? Quer ser exitoso na oração? É fim dos tempos. Mais do que nunca, a nossa oração precisa ser uma ferramenta eficaz, uma ferramenta constante, porque a nossa oração, ela reflete em todos os aspectos da nossa vida espiritual. Aleluias. Não é possível falar de intimidade com Deus sem falar de oração. Não é possível falar de vencer a carne, de vencer o pecado, de vencer o mundo, de vencer o diabo, sem falar de oração. Não é possível falar de amor, não é possível falar de perdão, não é possível falar de misericórdia, sem falar de oração. Não é possível falar de santificação, sem falar de oração. E vem o Espírito de Deus de uma forma tão coerente, tão precisa. Vem o Espírito do Senhor de forma tão gloriosa. E diz no fim dos tempos, nesse momento, dessa expectativa, deste fogo ardente, que vem para provar, que vem para revelar, aleluias, para evidenciar quem é de Deus. E aí vem o Espírito Santo e diz: sede criteriosos e sede sóbrios. Sabe por quê? A bem das vossas orações. Tá? O sucesso das vossas orações depende disso. Já pensou, irmão? Você já tinha ligado uma coisa com a outra? Tá? Você já tinha ligado estas verdades? Temos que orar. Precisamos orar. Mas orar como resultado desta prática de vida equilibrada. Uma vida cristã equilibrada. Aonde a nossa mente seja limpa. Tá? Aonde a nossa mente, meus amados irmãos, seja equilibrada, tenha condição de ter as devidas prioridades, as devidas escolhas que agradam a Deus. Glória a Jesus, irmãos. Glória a Deus. Preste atenção. Deus não vai mudar. Tudo que Deus estabeleceu a respeito do princípio das dores, tudo que Deus estabeleceu a respeito deste momento, desta hora, Deus não vai mudar. É mistério que aconteça. Aquele que há de vir virá e não tardará. A grande tribulação está às portas, porque Jesus está voltando. E ele vai tirar a igreja da terra. E quando a igreja se acender aos céus, os remidos ouviram o brado, aleluias, da trombeta, a voz do arcanjo, o alarido, e Jesus bradar: pode vir, amada minha, noiva minha. Essas dores se intensificarão. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Mas a oração vai mudar a nossa vida. Glória a Deus, irmão. A oração vai mudar a perspectiva da nossa intimidade com Deus. A oração vai mudar a intensidade da nossa comunhão com Deus. A oração vai mudar o grau da nossa comunhão com Deus. É diferente. Quando estamos vivendo uma vida de oração, é diferente, meus amados irmãos. Tá? Porque
Aleluias. De fato, segundo o vislumbre da palavra do Senhor, orar, aleluias, é invocar a Deus de todo o coração. Você derrama todo o seu coração na presença de Deus. Preste atenção. Todo o coração. Você derrama toda a sua alma. Imagine, meus amados irmãos, a interação, a reciprocidade entre a sua oração e o agir de Deus e o mover de Deus. Imagine o quebrantamento, a rendição. Imagine como que isto, meus amados irmãos, condiciona um mover do Espírito Santo mais intenso na nossa vida, porque vamos estar completamente derramados, quebrantados, completamente entregues na presença do Senhor Deus, nosso Pai. Então, meus amados irmãos, oração é isso. É invocar a Deus de todo o coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É pegar o seu coração, aleluias, e colocá-lo na presença de Deus. Ó, limpo do eu. Quando estamos orando, nós não estamos preocupados com a nossa vontade, com o nosso egoísmo. Nós não estamos pensando que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Porque a oração que Cristo nos ensinou a orar, ela se fundamenta exatamente, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí vem o Espírito de Deus e diz: sede criteriosos, meus amados irmãos, sede sóbrios no fim dos tempos. Tenha muita sobriedade, tenha muito critério, tenha muito discernimento, tenha muita vigilância, muito cuidado, a bem das vossas orações. Porque vocês vão ter que orar. Fim dos tempos. É tempo de orar muito. É tempo de derramar, aleluias, de derramar o coração na presença de Deus. É tempo de reconhecer a nossa miséria na presença de Deus. Oração e invocação glória a Deus. É pegar todo o coração, toda a vida, todo o ser, amém? Invocar ao Senhor de todo o coração. Buscar ao Senhor de todo o ser. Mas é também, meus amados irmãos, reconhecer a nossa necessidade, a nossa miséria, o quanto precisamos de Deus e da revelação de Deus através da sua palavra. Veja a importância de viver no fim dos tempos em oração. Ah, como precisamos pegar a palavra de Deus e orar sobre a palavra de Deus, e orar a palavra de Deus. Não é só ler, é meditar na palavra. E isso precisa ser precedido de oração. Sabe? Porque nós vamos colocar diante de Deus a nossa necessidade. Vamos dizer: Jesus, é impossível sobrevivência espiritual fundamentado na autossuficiência, fundamentado na altivez, na soberba. Cuidado. Cuidado, igreja do Senhor Jesus. Cuidado, povo de Deus. Cuidado, pastores. Cuidado, pregadores. Cuidado, cantores. Cuidado, igreja, para não cairmos no mesmo erro de Israel. Abandonarmos a Deus e começar a tentar, a caminhar com os nossos próprios pés e, meus amados irmãos, e fazer as nossas próprias escolhas e tomar as nossas próprias decisões. E quando o apóstolo, o Espírito Santo diz: tenham critérios, tenham sobriedade, a bem das vossas orações. Esse é o fim dos tempos. Então vocês precisam de ter muito critério. Vocês precisam de ter muita sobriedade, porque senão não vai adiantar orar. Tem que orar com sobriedade. Tem que orar com discernimento. Tem que orar esvaziando de vós mesmos, do vosso querer.
Nós temos que nos amoldar ao exemplo de Jesus no Getsêmani. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Tem tanto cálice que eu não quero beber. Tem tanto cálice na vida espiritual que você não quer beber. Pensamos, não, este cálice, esta prova não é para mim. Esta submissão, essa sujeição não é para mim. Eu não posso me humilhar desse tanto. Esse cálice de tamanha humilhação, de tamanho quebrantamento, não é para mim. Isso não é para mim. Para mim é ser exaltado. Cuidado com esse evangelho. Cuidado com esse evangelho que prega a dupla honra antes de pregar, meus amados irmãos, a sobriedade. Antes de pregar, meus irmãos, o quebrantamento. Nós estamos aqui, meus amados irmãos, para honrar a Deus. Para o nome de Deus ser honrado. Preste atenção. O nosso primeiro objetivo não é Deus nos honrar. Primeiro a Bíblia diz, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele a seu tempo vos exaltará. Ponto número 1. Preste atenção. Objetivo número 1. Alvo número 1. É humilhar debaixo da mão de Deus. Isso em oração. Não tem momento melhor para nós nos humilharmos na presença do Senhor do que em oração. E é por isso que o Espírito Santo está dizendo, portanto, olha, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Hoje todo mundo quer mandar. Hoje todo mundo quer ter razão na igreja. Hoje todo mundo quer ser o líder. Todo mundo quer determinar, quer delegar. Está faltando vidas para obedecer. Meus amados irmãos, preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Nós fomos chamados para ser servos. Vocês lembram, na semana passada, na quarta-feira, no nosso ensino, nós falamos aqui sobre os escravos na América do Norte, sobre os escravos no Brasil. Eram levados a leilão, eram comprados e eram marcados pelos seus donos. Eram marcados, tinha marca. Hoje nós temos a marca de Cristo, o selo do Espírito Santo na nossa vida, o penhor do Espírito Santo, que diz que nós pertencemos a Jesus, que nós somos de Jesus, que nós temos um Senhor. Hoje nós não queremos estar debaixo de autoridade. Hoje nós não queremos aceitar liderança sobre a nossa vida. Hoje todo mundo quer liderar. Quantas vezes você pergunta, cadê o irmão fulano de tal? Uai, pastor, você não está sabendo não? Não estou sabendo de nada não. Aí já mudou de igreja. Mas nem disse nada, nem falou nada. É pecado de mudar de igreja? Não é. A questão aqui não é esta. É ter liderança. Ter liderança é estar debaixo de autoridade. Estar debaixo de autoridade é estar debaixo de proteção. E quando nós estamos lá humilhados, orando, nós estamos dizendo para Jesus, eu aceito a sua direção. Eu aceito a sua vontade. Vocês lembram quando o pequeno, jovem Samuel ouvia a voz de Deus, Samuel, Samuel, Samuel. Ele levantava e ia ao profeta ali. Pois não, profeta, eu não te chamei. Volta e deita. Samuel, Samuel. Pois não, profeta, o senhor me chamou, profeta ali. Não, eu não te chamei. Samuel, Samuel, profeta, o senhor me chamou. Não, faz o seguinte. Você volta e deita. Quando você ouvir a voz, você vai responder, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluias. E é essa disposição que nós estamos precisando manifestar para Deus nas nossas orações. Não é blá, 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 e falar, e falar, e falar, e pedir, e pedir, e pedir, e só falar, e só falar, e só falar. Espera aí, irmãos, isso é monólogo. Nós precisamos de um diálogo com Deus.
Deus quer falar, Deus quer manifestar a sua vontade, Deus quer manifestar o seu querer. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos de sobriedade. Precisamos de domínio próprio. Ah, quantas vezes eu me lembro, os antigos que diziam para os filhos, para os mais novos: cuidado, fulano, para você não passar o carro à frente dos bois. Sabe? Preste atenção, irmãos. Aqui, a ordem dos fatores altera o produto. Na nossa vida espiritual, meus queridos irmãos, nós precisamos muito de sobriedade. Nós precisamos muito na nossa oração, meus amados irmãos, de sobriedade, de domínio próprio, porque nós precisamos de estar em conexão com a vontade de Deus. Você está entendendo, irmão? Se você ler o versículo 8 e o versículo 10. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E aí ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Preste atenção. Aqui é um contexto, irmãos. Aqui é um ensino só. É por isso que é muito bom estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de forma expositiva. Não é escolher um versículo e estudá-lo separadamente do texto, não. Tá? Aqui o ensino é um só. Quando ele fala, meus amados irmãos, do fim de todas as coisas que está próximo, quando ele fala do fim dos tempos, meus amados irmãos, ele fala de um estilo de vida, de uma realidade de vida que envolve todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Fala a nossa vida espiritual, a nossa intimidade com Deus, mas fala também a nossa vida relacional, o nosso relacionamento com o nosso próximo. Nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos funções, nós temos vocação, nós temos dons, aleluias. Há uma verdade, meus amados irmãos, que muitos crentes estão fugindo delas: o amor e o serviço. São duas verdades que andam de mãos dadas. Nós não podemos viver o amor sem viver o serviço cristão. Eu amo a Deus, eu amo a minha igreja, eu amo o meu irmão, eu amo a minha irmã, mas eu não faço nada no reino de Deus. Eu não promovo através de nenhuma atitude, de nenhuma ação, e através de nenhum dom espiritual, de nenhum dom ministerial, de nenhum dom de serviço. Eu não abençoo ninguém na igreja. Eu não sou um instrumento de Deus para abençoar nenhum dos meus irmãos. Presta atenção, você não entendeu a palavra então. E hoje tem muitas pessoas que se auto-excluem da vida do corpo. Pessoas que não aceitam o pastor delegar serviço para a vida deles. É porque não entendeu ainda esta palavra: servir uns aos outros. Em que área você está servindo na igreja? Através de qual dom você está servindo o reino de Deus? Você acha que você tem autoridade sobre a sua vida para dizer para Deus: Deus, eu não vou servir? Preste atenção. Eu lamento muito informar você que até hoje você não entendeu o amor de Cristo. O amor ágape, o amor agapao, o amor sacrificial. A Bíblia diz que Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus é o nosso referencial de amor. E hoje nós não queremos, muitas vezes, nos sacrificar em nada pelo bem-estar do nosso irmão. Hoje nós estamos achando tudo muito difícil. Nós queremos ser servidos. Nós queremos uma igreja que ora por nós. Nós queremos um pastor que ora por nós. Nós queremos um pastor que nos assiste espiritualmente. E ai do pastor se não nos visitar. E ai do pastor
Se não nos visitar, preste atenção, meu irmão. Quantos estão na igreja que já tem 2, 3 anos, 5 anos na igreja e ainda estão se achando novos convertidos? Meu irmão, você não é mais novo convertido, não. Está na hora de você desconfiar. Tá? Está na hora de você desconfiar. Você é membro do corpo de Cristo. Tá? Mas você tem que fazer isso imbuído pelo sentimento do amor. Não é por obrigação, não. Eu preciso de fazer isso para o pastor me ver. Eu preciso de fazer isto para a igreja ver. Preste atenção, meus amados irmãos. A palavra está dizendo, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Você sabe o que é acima de tudo, irmão? Você sabe o que significa essa palavra? Acima de tudo, porém. Sabe o que quer dizer essa palavra? Dá para entender? Num português simples e claro? Nada que nós vivamos no reino de Deus, nada que nós vivamos na igreja ou façamos para Deus no reino de Deus está acima do nosso dever de amar o nosso irmão. Eu posso ser o maior pregador, o melhor pregador lá da minha igreja, o melhor pregador lá da congregação, o melhor cantor, o melhor músico, o maior dizimista. Mas o que pesa na balança de Deus é a medida do amor dentro do meu coração que me motiva, que me impulsiona a fazer todas as coisas no reino de Deus. Porque eu tenho que fazer pensando no bem-estar do meu irmão. Pensando no bem-estar do reino de Deus. O que é o reino de Deus na terra? O que é o reino de Deus na terra? O reino de Deus na terra é eu e você, é Cristo em nós e Cristo através de nós. Nós somos o reino de Deus na terra. Nós queremos chegar na igreja e ver um templo lindo, e ver paredes lindas, e poltronas lindas, uma igreja, uma catedral. Preste atenção, irmão. Isso é muito bom. Tá errado não, viu, irmão? Isso é muito bom. Mas e o nosso irmão? E as necessidades básicas do nosso irmão? Às vezes sabemos apontar o dedo, às vezes sabemos chamar o nosso irmão de rebelde, às vezes sabemos rotular o nosso irmão, mas temos dificuldade de aproximar dele e de perguntar para ele, no mínimo, como é que ele está. E do que ele está precisando. Essa semana uma irmã me ligou. Atendi o telefone, era uma irmã da nossa igreja. Eu fui até a casa dela, acompanhado do vice-pastor. E aquela irmã não estava lá, ela estava viajando. E eu deixei uma cesta básica para ela ali. E ela chegou de viagem. E ela me ligou. E eu fiquei muito emocionado. Porque ela ligou para dizer, pastor, o senhor não sabe, o senhor não imagina, pastor, como que aquela cesta chegou na hora certa. Nós estávamos tão carentes, nós estávamos precisando tanto daquela cesta, pastor. O senhor não imagina como que aquela cesta atendeu a nossa necessidade. E eu estou falando de questão material. Agora imagine as espirituais. Imagine, irmãos, orar uns pelos outros. Às vezes nós não temos coragem de oferecer o nosso ombro para o nosso irmão. E a palavra está dizendo, indo para a conclusão. A palavra está dizendo, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Aqui a Bíblia dá o grau do amor. Aqui a Bíblia revela, irmãos, preste atenção, a qualidade deste amor, a característica deste amor. É fim dos tempos.
E muitas pessoas faz questão de dizer: mas a Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriarão. Mas a mesma Bíblia que diz que no fim dos tempos o amor ia se esfriar e a iniquidade ia multiplicar, a mesma Bíblia está dizendo para que nos fins dos tempos nós tenhamos o que? Acima de tudo, amor intenso uns para com os outros. É a mesma Bíblia. Então é só escolher o que nós vamos obedecer. Porque tem muitos crentes que justificam. Diz assim: mas a Bíblia diz que o amor vai esfriar. Mas a Bíblia também diz que o amor tem que aumentar. Sabe, irmão? Então vamos obedecer o aspecto positivo da palavra. Vamos obedecer. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Tenha prazer de receber na sua casa os seus irmãos. Tenha prazer de demonstrar afeto. Tenha prazer de demonstrar carinho. Tenha prazer de demonstrar consideração para com seu irmão. Quantas vezes não sabemos nem aonde os nossos irmãos moram? Por algumas vezes, já concluindo, por algumas vezes já me aconteceu. Eu chego na congregação e vou fazer visitas. E eu sempre preciso de alguém que me acompanhe nas visitas. E eu pergunto: aonde mora a irmã Teresa? Ninguém sabe. Aonde mora o irmão Joaquim? Ninguém sabe. Que isso, irmão? Não sabemos mais nem o endereço uns dos outros. Sabe? Às vezes não ligamos uns para os outros para perguntar. O irmão está com uma semana sem ir na igreja e a pessoa chega para o pastor, diz: pastor, será que o irmão desviou? Eu não sei se o irmão desviou, mas você já ligou para ele? Você já perguntou como é que ele está? E é isto que a palavra de Deus está dizendo para nós. Sabe? Para o bem das vossas orações. Para o bem das vossas orações. Sejam criteriosos. Sede sóbrios. Tenha amor intenso. Sejam hospitaleiros. Sejam afetivos. Servi uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu tenho 1 minuto para finalizar. Tá? Deus tem uma dispensa espiritual. A Bíblia diz que é para nós servir uns aos outros como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É para nós ir lá na dispensa de Deus e pegar da graça abundante de Deus e repartir com os nossos irmãos. Não é para nós ficar enchendo os nossos bolsos e dizer: eu tenho muito, olha, eu tenho muito e o meu irmão não tem nada. Mas é para eu servir. Olha, a palavra é tão concisa: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Entra na dispensa de Deus, entra no tesouro de Deus e tire tesouros dali para repartir com seus irmãos, para ser bênção na vida dos seus irmãos. É isso, é esse o estilo de vida que a palavra está propondo para nós no fim dos tempos. É essa maneira que nós devemos estar esperando a volta de nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora e o Espírito Santo vai nos capacitar a isso. Nós vamos orar. Você vai orar por mim. Eu vou orar por você. Você vai orar pelo irmão. O irmão vai orar por você. Amém? Não se esqueçam. Sexta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro no nosso programa, no nosso culto, Minha Casa, um lugar de evangelismo. É a família na graça, ganhando almas para Cristo. Domingo às 9h30, a nossa escola bíblica dominical. E às 19 horas, o culto evangelístico de adoração e pregação do evangelho. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar. Nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos na tua presença. Neste momento, em oração, em adoração, em louvor, meditando na sua palavra.
Papai, a sua palavra nos ensina. Papai, o seu Espírito nos capacita. Espírito Santo, capacita-nos a abrir mão do nosso eu, de todo sentimento de egoísmo, de altivez, de arrogância, de soberba, de prepotência. Ó Pai, para que possamos sentir a necessidade do nosso irmão, para que nós possamos viver a genuinidade do Evangelho. Ó Pai, para que nós possamos nos amoldar no amor de Cristo, para que nós possamos ser imitadores de Cristo e entrarmos na dispensa de Deus. Vem, Espírito Santo, capacita o teu servo agora. Capacita a tua serva que está ouvindo esta mensagem agora, que está recebendo esta palavra. Senhor, nos liberta de todo o egoísmo, Senhor. Tira do meio do seu povo, tira do meio das lideranças da igreja, começando do púlpito da igreja, todo o egoísmo, toda a vaidade, ó Pai, todo orgulho. Nós não somos melhor do que ninguém, ó Pai. O nosso cargo não nos faz melhor do que ninguém, ó Pai. Nós fomos chamados para servir nesta última hora. Espírito Santo, Jesus está voltando e nós temos que intensificar o nosso trabalho e servirmos com melhor qualidade o nosso próximo ao teu reino, servir a obra do Senhor, servir a igreja, servir ao irmão, à irmã, à criança, o jovem, ao pastor, às lideranças, servir ao teu reino. Vem, Espírito Santo, nos desperta e nos capacita, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.